Bem, pessoal, nesse exemplo aqui, a gente vai trabalhar com uma nova de fator repetido, né? Então, você imagina que você tem a nova para variáveis independentes e a nova para variáveis dependentes. Então, nesse caso aqui, você tem 3 grupos, né? Você tem 15 indivíduos que eles fazem atividades físicas e eles reportam numa escala de 1 a 10 como é que está a dor deles após a prática da atividade física. Você pode pensar, são 3 grupos diferentes, então eu vou fazer uma nova, normal. Vou vir aqui, vou clicar em a nova e vou fazer a nova. Pessoal, não vão se confundir que, nesse caso, você tem variáveis dependentes, né? Você imagina que o mesmo paciente está respondendo para a dor 18, 36 e 48 horas após a realização da atividade física. Então, você imagina que esse paciente, a variação da dor em função do número de horas após a atividade física, isso daí são variáveis dependentes, né? Então, como você tem variáveis dependentes, você tem que vir aqui em a nova, você tem que vir aqui em repeated measure a nova, né? Você vai chamar que o teu fator é a dor, então a gente vem aqui e coloca pain, né? E aqui a gente coloca 18, 36 horas e 48 horas, tá? Por que a gente teve que usar repeated measure a nova? Porque agora você está comparando 3 grupos, mas são 3 grupos com variáveis dependentes, né? Então você clica aqui e você adiciona então as suas variáveis. Uma vez que você fez isso, ele já vai vir aqui, o JASP já vai vir aqui e ele vai te dar um valor de F relativamente alto, né? E um valor de P menor que 0,05, mostrando que a dor desses pacientes é diferente ao longo das horas, né? Então você tem aí, se o teu P fosse maior que 0,05, você ia falar, não, esses pacientes sentem a mesma dor em 18, 36 e 48 horas, mas aqui o teste, a nova mostrou para você que esses resultados são diferentes. Então o que você tem que fazer? Bem, você pode fazer um radius plot, né? Ele é um gráfico bem descritivo que ele vai te mostrar graficamente como que a dor desses pacientes variou ao longo desse tempo, né? Então aqui você tem a dor dos pacientes em 18 horas, em 36 horas e 48 horas, né? Aqui ele já te mostra do lado a distribuição das populações e também te mostra os box plots, né? Olhando para esses box plots aqui, você já consegue observar o quê? Olhando para esses box plots. Já consegue observar que o pico da dor foi após 36 horas, né? Mas olhando aqui para esses box plots, eu tenho certeza que a dor foi maior em 36 horas do que maior em 18 e 48. E provavelmente não tem muita diferença entre a dor que eles sentiram 18 e 48 horas após a prática da atividade física. Só que tem um detalhe. Quando a gente vem aqui, Assumption Checks, né? Então você vai clicar aqui para... Você vai ver o Assumption Checks, né? Você vai fazer... Você imagina o seguinte. Você tem aqui... Você imagina o seguinte, que quando Opa, o teste de Levine não vai dar certo aqui, porque é uma nova de fator repetido, né? Mas você pode imaginar o seguinte, quando você faz esse assumption check, você já vê que a variância dessas 3 populações ela não é igual. Você pode olhar aqui para distribuição Você pode observar aqui para a distribuição dessas populações, você vê que elas não seguem uma distribuição normal. Você está vendo? Essas populações aqui, elas não seguem uma distribuição normal, né? Você imagina que essa distribuiçãozinha aqui que está em verde, né? Ela até segue uma distribuição normal, né? Os
Por exemplo, a dor, depois de 36 horas, ela não segue uma distribuição normal. E você lembra que uma das necessidades para você fazer a ANOVA é você ter variâncias equivalentes e uma distribuição normal. Então, nesse momento, aqui, você vai poder fazer um teste não paramétrico, né? Então, você vem aqui em testes não paramétricos e vai colocar aqui a dor. Então, você vai fazer o teste não paramétrico, né? Você fez o teste não paramétrico e ele confirmou o que você já tinha visto com o teste paramétrico, que o P é menor que 0,01, né? Isso quer dizer que as três populações não são equivalentes. Aqui você tem o teste não paramétrico, né? Você tem os testes pós-hoc. O que o teste pós-hoc te mostra? Ele vai te mostrar que a dor sentida pelos pacientes em 18 horas é diferente de 35 e 48, e que a dor sentida pelos pacientes em 36 horas é diferente da dor observada em 48 horas. Então, você pode imaginar que a dor que os pacientes estão sentindo, ela é diferente em cada um dos tempos estudados. Você imagina que a escala de dor deles foi diferente em cada um dos tempos estudados. A dor que ele sentiu foi diferente nos 3 tempos, né, estudados. Você pode também fazer um descriptive plots, aí você coloca aqui a dor. Você fazendo um descriptive plots também, isso é um jeito, você coloca aqui o intervalo de confiança. E você vai ver que, olhando para o descriptive plots, você vai ver que, de fato, quando os pacientes sentiram menos dor, foi após as 18 horas, o pico da dor é 36 horas, e depois a dor diminuiu depois de 48 horas que eles fizeram atividades físicas. Mas você pode observar aqui, você pode observar aqui o seguinte, o que você pode observar? Que em qualquer um dos tempos estudados, a dor foi diferente, né? Enfim, você então lembra que esse teste aqui, que esse conjunto de dados aqui que eu estou mostrando, você tem 3 grupos para comparar, ou seja, uma nova, né? Quando você tem número de grupos maior do que 2, você faz a nova. Só que as variáveis são dependentes. Então, já que você tem variáveis dependentes, você tem que fazer a repeated missouri nova, que é a nova para variáveis dependentes. Nesse caso específico aqui, você observou que os dados são não paramétricos. Então, quando eles são não paramétricos, aí você tem que vir aqui e fazer um teste não paramétrico, né? Que no caso é o que é utilizado no JASP, é o teste de Friedman, tá? Então, você imagina que quando você tem que comparar 3 populações distintas, onde as variáveis elas são dependentes e elas não seguem um comportamento paramétrico, você usa o teste de Friedman, ok? Então, você imagina que esse é a nova para variáveis dependentes que não seguem uma distribuição paramétrica, que se resume como teste de Friedman. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.